A paz, meus irmãos, voltamos então com a segunda parte, falando sobre Tiago 5, e paramos falando da importância de pedir oração, de procurar o seu pastor, e de receber a ministração e a oração daquele que Deus chamou para pastorear a sua vida. E para isso nós falamos que é preciso humildade. Entre outras coisas, é preciso humildade, porque muitas das vezes o que impede da ovelha procurar o pastor é o orgulho. Quem é esse pastor pensa que é? O que ele pode fazer por mim? Realmente, o pastor não pode fazer nada para você. Nem por ele mesmo ele pode. Mas ele pode ser instrumento de Deus. Se Deus pode te curar, te abençoar poderosamente através da vida daquele que Deus escolheu para pastorear a sua vida aqui na terra. Então vamos continuar no versículo 16 e 17 de Tiago 5. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Esse é o versículo 18. Então, aqui nós vemos confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Aqui nós temos claramente um ensinamento que é a comunhão. Uma das marcas da igreja saudável, está lá em Atos, é a comunhão entre os irmãos. Só quando há comunhão de verdade, a confissão de pecados e oração uns pelos outros de verdade. Onde há comunhão de verdade, você ora de coração. E você sente a dor do seu irmão. Por quê? Você sente a dor do seu irmão. Por quê? Porque você está em comunhão. Meu irmão, o diabo tem atacado tanto a comunhão, o diabo tem atacado tanto essa área na igreja. Nós vemos irmãos criticando o irmão, os irmãos acusando o pastor, acusando a igreja, acusando o irmão, troca de ofensas, um chateado com o outro, um triste com o outro, um apontando o erro do outro, abrindo a boca para falar mal das pessoas, e a divisão entrou dentro das igrejas, e a divisão é um veneno mortal. Por quê? Porque onde há divisão não há comunhão. É o contrário da comunhão. E onde não há comunhão, meu irmão, não há igreja. Onde não há comunhão é apenas um ajuntamento de pessoas, mas não é igreja. Porque onde não há comunhão não há oração sincera, as orações são interrompidas. Filhos de Deus precisam viver em comunhão, e a divisão na igreja tem matado muitas pessoas. Quando há comunhão, meu irmão, quando há comunhão de verdade, então os irmãos eles oram sinceramente uns pelos outros. Então Deus abençoa a todos nós. A oração ela é poderosa e eficaz, mas é preciso orar com fé e com o coração sincero. Senão, não é oração. A oração é poderosa e eficaz, mas nós precisamos orar com fé e com o coração sincero. Quando nós oramos por um irmão, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dele, essa oração tem que sair do nosso coração com sinceridade. Quando nós oramos para o irmão que está sofrendo, essa oração tem que sair de nós também produzindo dor em nosso coração por ver o sofrimento do irmão. É oração sincera. E oração sincera só existe quando há uma comunhão de verdade. Onde não há comunhão sincera, verdadeira, não há oração sincera. Não há confissão de pecados de forma sincera. Portanto, não há o agir e o mover de Deus. Versículo 19 e 20, para terminar, diz assim: meus irmãos,
Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aqui fala de alguém que se desvia e da importância de alguém que traga essa pessoa de volta à sensatez. Alguém que traga o desviado de volta para a casa de Deus. Alguém que traga o desviado de volta à presença de Deus. Alguém que tem essa condição de promover a paz, de trazer de volta aquele que foi seduzido pelo pecado, trazer de volta a sensatez. Mas o problema é que nós temos visto ao contrário muitas vezes. O problema é que nós temos visto irmãos agindo de forma contrária a esse ensinamento, a essa palavra. E em vez de trazer o desviado de volta, estão sendo instrumentos para que pessoas se desviem da igreja. Estão sendo instrumentos para afastar pessoas da casa de Deus. Como fazem isso? Falando mal uns dos outros. Criticando uns aos outros, criticando o pastor, criticando a igreja, criticando o irmão, apontando só os erros, como se nós também não tivéssemos erros. Pessoas que não têm amor, pessoas que não têm tolerância, pessoas que, ao invés de trazer o desviado de volta à sensatez, são instrumentos pelos quais pessoas são desviadas. Pessoas que servem de pedra de tropeço para impedir almas que querem caminhar a vida cristã. E essas pessoas, meu irmão, seria melhor que não tivessem nascido. Porque se não se arrependerem, sofrerão amargamente e eternamente. Porque pense bem em você ser responsável pela saída de alguém da igreja. Pense bem em você ser responsável pelo desvio de um servo de Deus, por criticar, por falar mal, por afrontar, por escandalizar. Então nós fomos chamados para trazer o desviado e não para desviar os chamados. Meu irmão, filhos de Deus, promovem a paz. Filhos de Deus não promovem divisão. Filhos de Deus promovem a comunhão. Filhos de Deus acalma os ânimos. Filhos de Deus trazem os desviados e não desviam os chamados. Meu irmão, diante desse texto, vamos pensar um pouco. Qual a nossa resposta diante desse texto? Quem somos nós? Qual a nossa resposta diante do sofrimento? O que nós fazemos diante do sofrimento? Desistimos, chutamos o balde, largamos tudo? Ou nós oramos? Qual a nossa resposta diante da doença? Ficamos desesperados? Perdemos a fé? Ou nós perseveramos? Ou nós pedimos ajuda? Ou nós chamamos o pastor da igreja? Ou nós pedimos os irmãos? Temos vida de oração? De verdade? Nós cremos que a oração é poderosa e eficaz? E se nós cremos que a oração é poderosa e eficaz, então uma pergunta, por que nós oramos tão pouco então? Se nós cremos tanto que a oração é poderosa e eficaz, por que nós oramos tão pouco? E no tocante à comunhão, meu irmão, quem somos nós? No tocante à comunhão, quem somos nós? Pessoas que amam a paz? Pessoas que amam a comunhão? Pessoas que acalmam os ânimos? Ou pessoas que promovem a divisão? Ou pessoas que criticam o pastor, a igreja, os irmãos, que sempre estão procurando achar os erros, as falhas? Quem somos nós? Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, meu irmão. Deus abençoe você e a sua casa grandemente.